Ironcast de volta. E aqui eu vou falar um pouquinho baixo pro Vera não ficar surdo. Estou aqui de volta com o Ari. Isso aí, Vera, cuidado com seus ouvidos, Vera. O Vera deu um susto aqui na primeira tentativa. Então é o seguinte, voltamos aqui com o Ironcast, vocês pedem muito ele aí. Estamos com uma convidada. Muito especial. Nossa primeira convidada mulher. Tudo bem que a gente só tem 3 programas até hoje. Sim, né? mas inaugura aqui inaugura aqui com chave de ouro aqui. Estamos abrindo. Exatamente. Certo? Iniciando aí um novo momento. Novo momento. Nesta segunda-feira, dia 1º de agosto. Mês do cachorro louco, né? Entramos agora, mas julho foi pesado também. Foi intenso, aqui. foi intenso. Mas teve amor, teve trovão, teve um monte de coisa. Teve também. Estamos tendo aqui Andresa Delgado, que também ontem. Vamos falar a verdade, Andresa. A gente tá gravando antes. É, você tá gravando antes. Do Perifacom. Mas, na verdade, foi ontem. Foi E aí, ontem. Foi legal? Como é que foi? Olha, Isso é o multiverso, né, cara? Andresa do futuro, eu espero que tenha sido muito legal. E é bom a gente estar gravando antes, porque se fosse dia 1º de agosto, na segunda-feira, ia estar toda descabelada. Ia tá, não sem tem dicção, condição. sem voz. Não dá. Então, a Andresa, que além de geek colecionadora, ela é insider da Iron Studios, também é sócio fundadora da Perifacom, que é esse evento que é a segunda edição agora, né? Porque teve 2019, certo? Sim. Aí parou tudo. Ficamos 2 anos parados por conta da pandemia. E agora eventos voltando, estamos muito felizes. Acabamos de voltar agora também na San Diego Comic Con. Exato. Um evento maravilhoso. Agora tudo está acontecendo. Tudo como está deveria acontecendo. ser. Mas assim, já que a gente tá fazendo o programa depois, mas ainda não aconteceu, qual que é a tua expectativa pra Perifa? Aproveita pra avisar a galera aí também, quem não foi, mas também pra seguir as redes, enfim. Minha expectativa é que vá bastante gente e que seja melhor que a primeira edição. Ó, já me perdi na linha do tempo. Então, é complicado essa gravação. E que dê tudo certo, né? Porque eu tô aqui com a cabeça de produtora, então eu só tô, que dê tudo certo. Produção é um negócio complicado. O evento feito é gostoso. Óbvio que quem produz não vê nada. Mas essa parte de produção dá trabalho. O pré é doloroso, né? O pré e o pós, né? Desmontagem, tudo. Exato. Mas é engraçado o evento, não sei se você já chegou a sentir isso agora, mas você prepara, você corre tanto, você se desgasta tanto pra executar, e aí quando tá chegando você fala, nossa, não vejo a hora de passar. Quero que acabe, porque quero descansar, não sei o quê. Só que aí quando tá acabando o evento, logo na semana seguinte você já tá... ansioso pelo próximo. Você já fica com saudade de novo, né? Você não vai dizer a sua última Comic Con igual um certo cidadão por aí, Não, né? eu toda Comic Con estarei lá. Muito bom, muito bom. Então é isso, mas Andrés, estamos aqui também para falar dessa sua veia colecionadora e geek, né? Essa veia fã de quadrinhos, de filmes, séries e tal. Mas a gente não facilita aqui. A gente nunca facilita. Então a gente já vai começar Marvel ou DC. Qual que é o seu lance? Cartas na mesa. Realidade aqui. Não vai me falar que é DC, vou até me arrumar aqui. A gente só traz DC na alta aqui. Pô, eu sou DC. Não é possível. Que pena, né? Que pena, né? Aí o Ari eu não consigo trazer um Marvel. Cara, é que as coisas boas, elas contagiam, né? Isso que é a verdade, né? Então... eu gosto da DC, cara. Eu sou apaixonada por Gotham City. Batman? Seria o Batman. É DC ou é o Batman? A DC, eu gosto da DC. Marvete safado, não tenta desvirtuar as coisas. O Batman ou a DC? O Batman é o quê? É da Globo? O Batman é da DC. Se é Batman, é DC. Esses Marvetes desesperados. Não, é pra entender, porque às vezes... Não, eu gosto do Batman, eu gosto, sei lá... Você está dizendo isso porque o seu favorito é o Superman. Exato, mas eu sou mais Marvel. Fica falando que é Marvel. Mas meu herói favorito é o Super-Homem. O seu coração, lá na base, no cerne, como diria o Papai Noel na origem dos Guardiões, ele é decenalta. Entendi. E em cima tá construído ali um castelinho de cartas da Marvel. Entendi. Mas você tem uma base decenalta. Mas você, então beleza, DC. Mas aí quando você era a Andrezinha lá, a jovem Andresa, lia quadrinhos, você começou vendo desenho, qual que foi? Desenho. Tem um texto que eu gosto muito que eu fiz, se chama Como a TV Aberta Me Fez Nerd. E aí eu tive contato primeiro com os desenhos, e aí, enfim, eu tenho 26 anos, então 95, eu vi muita então você coisa. Não pegou a TV Colosso? Não. Mas eu via bastante Liga da Justiça.
Incrível. É bom demais, né? E essa versão que passava na TV, ela é muito boa. É ótimo. E digo mais, depois de ficar adulta, assistir e ter outra percepção é muito mais da hora. Porque tem umas piadas, tinha uns fundos de piada. Pô, o negócio passava meio-dia. Antes chegava da escola. Exato. E umas piadas. Esses dias eu fui rever um episódio com a Mulher Maravilha e ela meio que deixa que ela é bissexual, assim. Só que você não vai pegar isso quando você é criança. São sutilezas muito legais. Maravilhoso. É muito bem escrito, né? Era legal. A gente sempre fala que essa é uma série que a gente sempre fala aqui também, porque a DC nunca conseguiu fazer isso nos filmes, desculpa. Nunca. Essa qualidade que a Andresa comentou aqui de roteiro, das histórias e tal, infelizmente ainda Aqui não... nunca conseguiu. Não conseguiu. A gente tem a trilogia Era do excelente. Nolan, Não, a gente tem o cara, Superman, do Donald. A animação da Liga da Justiça nunca acabava no primeiro... Não era um episódio só, né? Era sempre continuava. Eram 2 episódios, ou às vezes 3. Assim. Aí depois veio a Sem Limites, que era um pouco mais enxuta, assim, a história. Mas era muito bom. Então acho que você cresceu também, você é mais da galera do X-Men Evolution, mais do que X-Men 92. Super Choque também. Mas teve uma época que a gente tinha TV a cabo e tinha aquele Fox Kids. Isso. Então passava bastante a outra versão da animação dos X-Men. A de 92. A de 92. Que agora tá no Disney Plus, né? Tá no Disney Plus e vai ter agora uma continuação, vamos dizer assim, né? E vai voltar. Então, bom... Então, pra você, foi a TV aberta. A gente também, né? Porque na nossa época nem tinha TV a cabo. É que eu comecei pelos quadrinhos, mas na verdade pelos bonecos da Gulliver, né? Os estáticos. Bonequinho. Então, assim, foi minha primeira referência. E aí depois tinha Super Powers, tudo. Então a TV também teve influência. Não foi só isolado. Não foram só os bonequinhos, mas também a TV, né, cara? Então, na época, Batman do Adam West... É um pouquinho velho. Então, o teu lance, assim, essa animação é a que você disse, assim, pô, essa aqui que me jogou nos braços do... Eu gostava bastante, só que eu acho que tem uma parada, assim, que eu acho muito legal o que a nossa geração tá fazendo, de deixar mais confortável e pavimentar uma parada pra galera desde pequena poder se sentir confortável e parte dessa comunidade. Porque pra mim sempre foi um lugar meio distante, por várias questões, né? Mulher também, acho que tem vários atravessamentos. Então, eu gosto, mas eu não consigo me declarar nerd. Então, foi uma coisa que eu fui trabalhando depois de mais velha. E aí, tipo, assumi, cara, não, eu coleciono. É isso mesmo. Eu compro quadrinho. É isso mesmo. Foi depois de grande. Foi depois de grande. Tem uma coisa que eu lembrei também, a animação do Batman. A primeira, né? Nossa. Do Paul Dini, do Bruce Timm. Gente, aquilo pra mim é arte. É muito bom. Nossa, eu amo aquela animação. Ela é muito linda. A DC tinha... Tinha do Super-Homem também, que não era a mesma pegada, mas é legal também. Era legal, não é que a do Batman... É que o Batman tem realmente os vilões. A do Batman, eu acho que assim... Talvez a animação do Batman seja até melhor do que os quadrinhos do Batman. Porque ela é perfeita, cara. Não tem... irado. E ela vai voltar agora, né? Vai voltar? Vai. Mas com outra equipe, né? Acho que o Chip Zdarsky que tá envolvido. Entendi. Tem uma galera também dos quadrinhos envolvidos e deve ser muito bom. Isso e tinha ali também Batman do Futuro, né? Sim. Que era bem Batman legal. Beyond, Terry McGinnis. Batman Beyond, né? E tem uma que tem um crossover com Super Choque. Irado também. Acho que isso foi uma coisa muito legal que a TV aberta fez, de trazer... eu não vejo outro contexto das pessoas indo atrás de ler os quadrinhos, assim, a não ser quem já conhece. Da galera indo atrás se não fosse a TV aberta, sabe? Muita gente, assim. Influencia muito, sem dúvida. Muito. Eu mesmo, assim, eu brinquei da TV Colosso aqui... Mas eu comecei a ler... Eu li a Turma da Mônica. Eu achava negócio de herói. Eu achava... esse negócio de herói... mesmo? Não curtia? Só que aí eu li a gibi que eu li era a Turma da Mônica, assim. Também. Que é ótimo, né, Não, cara? Excelente. São fantásticos, né? Gosto E aí eu comecei pelo desenho dos X-Men que me trouxe e falou, pô, legal essa equipe e tal. Aí logo começou a sair gibis. Eu comecei a ler quadrinhos ali de herói em 95, por aí. Então... Você me trouxe até uma coisa que, quando você pergunta essa coisa do gibi, na verdade, sempre li gibi, mas nunca foi de herói, né? Exato. Era Mônica, Disney, Ceninha. Menino Maluquinho. Legal. Tem muita coisa boa, né, cara? Porque o Menino Maluquinho, ele tinha uma linguagem bem... Muito legal, muito legal. Mesmo os livros, né? Os livros do Menino Maluquinho eram em forma de história em quadrinho.
Tintim, muito legal. E você vê, essa coisa do... É que eu acho tão errado, tipo assim, tudo bem, mas ditos quadrinhos infantis, mas, pô, Mônica, eu consigo ler hoje e tem umas sacadas muito legais. Eu acho que quadrinho é meio que universal, assim, pra qualquer idade, né, cara? Se aquilo te diverte, tá ótimo. Então, Mônica, Disney, Luluzinha... Todos esses quadrinhos ditos infantis, acho que foram porta de entrada, assim, pra, sei lá, a maioria esmagadora de quem lê quadrinhos hoje, né? E você coleciona, você tem... Aí depois, beleza, você assistiu os desenhos e tal, aí que horas que você fala, então deixa eu ver qual é que é desses quadrinhos aqui, como que foi essa... Aí a gente começa a trabalhar, né? Ter seu próprio dinheiro. Mas, ó, tem uma coisa legal que, principalmente em São Paulo, bastante... Principalmente no centro, gibitecas. Então, às vezes, ter acesso por gibiteca. E aí, depois de mais velha, comprei bastante, eu compro. Eu gosto bastante de gibi nacional, né? De quadrinho nacional. E as paradas individuais, que são histórias completamente distantes e que não estão conectadas com nada. Acho que isso é uma coisa que eu gosto mais, assim, sabe? É porque eu entendo que são geralmente quadrinhos mais criativos, né? Porque quando você cai numa Marvel, numa DC, você tem... amarrado, você né? arrola ali 70, 80, 90 anos de história e você tem toda uma questão editorial, uma mão pesada em cima, então você fica amarrado. Quando você vai pro mercado alternativo, cara, é aberto para qualquer história. Você não tá, como você disse, você não tá amarrado à cronologia, à continuidade. Tem histórias lindas, Day Tripper, que é uma produção... Não é brasileira, mas é conjunta, né? Cara, uma história linda e ela é autocontida, acabou ali. E, pô, pra mim tá entre os grandes quadrinhos que eu já li. Assim, pô, vou começar a ler, sei lá, Super-Homem. Certo. Vou começar a ler agora. Porra, onde eu começo? Eu vou na banca e compro um gibi que tá, sei lá, em qual numeração e tal. Então, a pegada do gibi mais independente ou da história Ele é mais fechada, livre, né, ela cara? é livre, né? Ela traz... Agora eu não tô conseguindo lembrar o nome dela, mas ela é irmã gêmea da Diana. Gente, esqueci o nome dela. E aí saiu uma graphic com 2 artistas e isso foi muito legal. Teve o lançamento num evento da DC e elas falando sobre a graphic. E, uma história completamente distante. E eles chamaram 2 artistas negras pra poder fazer. E essa personagem, que ela é irmã gêmea da... Gente, me fugiu o nome dela. Da Diana, ela é negra, né? Ah, tá, da Diana Prince, a Mulher Maravilha? Isso, da Mulher Maravilha. Não é Yara Flor, não, né? Não. Nem a... Meu Deus, calma aí. Olha lá, tá vendo? Lê gibi todo dia. Então, não, pior que eu... Não, eu que acabei de ler. Essa semana eu li Mulher Maravilha. Porra, esqueci, É a irmã dela mesmo, da Diana, da Mulher Maravilha. O Vera vai colocar aqui Põe aqui, Vera, aí embaixo. Antes ela era de Banda Migdal, não era? Essa personagem que você tá falando. Como que é o nome dela? Meu Deus do céu. E é uma história... A Diana até aparece, mas ela tá jovem, é outras coisas. E aí tem a questão com o bracelete. Eu falei assim, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que é um jeito de trazer a galera pra esse universo. Porque, realmente, acompanhar a cronologia é uma coisa muito difícil. Não me pergunta. Então. Acho que esse é o grande lance, assim, mesmo, dos quadrinhos que... acaba afastando... Sim, porque traz um peso, né, cara? E que nem se você comprar uma HQ que você não vai entender nada, você não vai voltar para comprar outro número. Diferente de uma história fechada. Lógico que também tem muitas graphic novels que você pode comprar e ler do Batman e só ler aquela história e legal, entender. E aí sim, essas são úteis porque vai te despertar a curiosidade. Você gostou do personagem? Você vai querer... o que veio antes, né? Então é legal. São portas de entrada. Mas eu acho que o quadrinho, quando ele tem essa história mais começo, meio e fim, é muito mais convidativo para você formar um novo leitor, né? Mas e aí você... Bom, você fala, você tem 26 anos, você cresceu com o MCU, né? Quando o MCU começou ali, você tava no comecinho da tua adolescência, basicamente, né? Então, ali você já lia os quadrinhos ou os filmes também fizeram? Porque a gente tá com uma geração inteira que cresceu assistindo literalmente aí os filmes, né? Mas eu ainda demorei pra falar assim, não, vou sentar aqui e vou ver, assim. Às vezes
E aí eu acho isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que parar um pouco dentro do universo nerd, os fãs fazerem, de ficar achando que ficar nivelando as pessoas pelo nível de leitura. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que convidar todo mundo para fazer parte, Exato. independente se elas acompanham a cronologia do que é o que você gosta, é a sua bagagem. Não é uma disputa, Exatamente, né? Não deveria ser. exatamente. Tirando Marvel e DC, não, Leca. E aí eu lembro muito bem, assim, e aí eu fico até chateada, porque pra mim, a primeira coisa da Marvel que eu assisti, eu fiquei apaixonada, na verdade é Blade. Eu amo. É maravilhoso. Eu maravilhoso. amo. Eu amo Blade, assim, eu acho incrível. Blade E as é pessoas muito esquecem, cara. Blade veio até antes. Exato. Óbvio, com outra configuração, né? A Marvel tava com outras negociações, né? Era outro tempo e etc e tal, mas é uma coisa tão legal e é da Marvel. E que bom, agora vai ter o reboot, espero que seja tão legal quanto. Inclusive o Blade tá na HBO, né? Porque ele era distribuído pela Warner na época, né? Se eu não me engano. E é excelente, cara. Wesley Nossa, Snipes. a boate ali de sangue. Blood. Aquilo é espetacular, muito bom. cara. Bem lembrado, é um filme assim que vamos dizer assim, injustiçado. É muito bom, cara. É injustiçado ou ele... Eu não sei se ele é injustiçado, eu acho Ou que caiu no esquecimento ou não foi Mas descoberto. é porque ele... A galera, eu acho que... A Andressa levantou aqui, é verdade, cara. Ele é meio esquecido porque ele não veio... Ele não tá dentro de uma cronologia, né? Ele foi lançado ali, tipo, uns 2 anos antes. De quando que é? 98, 99 ali? Ele é de, acho que 97. Ele é uns 2 anos antes de... Ele é uns 2 anos antes dos X-Men e depois do Homem-Aranha. Sim, veio, sim. Né? Então, eu acho que a galera meio que... Mas depois, toda vez que alguém fala, não, mas e o Blade? Puta, o Blade é O Blade é bom demais, cara. O Blade cara. é foda. Nossa, eu acho sensacional. É uma proposta muito boa, assim. Eu inclusive, fui maratonar na HBO, né? Aham. Muito bom, muito bom. Cara, gosto. será que o Blade dá uma pecinha legal, Wesley? Fantástico. E eu gosto, inclusive, do Wesley Trinity, Snipes. viu? Hã? Eu gosto também do Blade Não, Trinity. aí Eu não, gosto, aí calma. gosto. Aí- O 1 e o 2 são melhores, mas eu aí é gosto. difícil, Bom, eu gosto do né? filme do É Demolidor. complicado, né? Eu do filme gosto, as Demolidor. pessoas não gostam. Gente, eu Tem, o adoro que eu vou pessoal descobrindo que as pessoas não gostam dos detesta. filmes que... Qual, o Demolidor? Do Ben Affleck, eu gosto. Eu gosto Eu também. não lembro. Estamos juntos, Eu não viu? lembro desse filme. Não lembro. Assista então que você vai gostar. Electra, tipo, não lembro. Provavelmente ele não vai gostar porque ele é bem chato. Não Mas é, cara. Não Se você sou- fosse sou um cara chato, legal, você ia cara. gostar. É? Se você fosse um cara legal, Então não não é vou o gostar. caso. Mas, bom, beleza. Então, temos aí o MCU, mas aí, pô, mas o Blade você era criança também, quando você... E era Assistia no era SBT. violento. Assistia no SBT. Minha mãe ficava... Eu falei, assistia. E era legal pra caramba. Oh, né? legal pra caramba. Mas aí, beleza. Mas você hoje, por causa do Perifacon também e tal, você tem essa ligação maior com os quadrinhos até do que com os filmes. Mas e o lance de colecionar, assim? Pô, quando você começou a ter... É uma coisa que você... Porque assim, coleção, a gente era moleque. Aí tinha os bonequinhos lá, que a gente brincava de bonequinho. Você brincava de bonequinho também? Aí você fala, pô, agora eu tenho dinheiro. Pô, Agora eu vou querer. Não é isso? É assim, Pô, sempre assim. esse lance do agora eu tenho dinheiro. É o que ferra todo mundo. Cara, e aí eu acho que aí depois que você tá bem com você mesmo e você fala assim, não, eu faço parte dessa comunidade, vamos aí, vamos limpar o que é tóxico e vamos construir uma comunidade muito, muito irada que seja pra todo mundo. E aí você quer estar em casa. E nossa, gente, teve uma coisa da Iron que eu comprei. Quando eu comprei, eu falei assim, cara, eu não acredito que eu consegui comprar isso. Que foi a estátua do Miles. Nossa! E aí eu cheguei em casa e montei, eu fiquei com o olhinho cheio de água. Falei assim, mano, que da hora. Falei, nossa, a vida é boa demais. Essa linha do Spider-Verse, ela é uma bem das minhas favoritas da Iron aqui, porque tem a estilização. Ela é bem do diferente traço. de tudo que já tinha sido feito, né? E a gente pôs todos eles. Todos não, né? O Noir não tem, mas o Miles, o Parker e a. Com as e a Gwen. onomatopeias. Não, as duas trocas de cabeça. Ah, sim. Você pode escolher se você põe com máscara, sem Isso é máscara, legal. tem as onomatopeias. O Miles tem as latinhas de spray, a Gwen tem as baquetinhas da É muito bateria legal, são e tal. peças bem bonitas, É velho. uma peça... Mas você começou... Você falou, vou atrás da Iron ou não? Você já tem outras coisas, você já tinha... Gente, Qual que é o seu grau, assim, que você se gente. qualifica de... Não de maluquice, assim, mas, putz, essa daqui eu não consigo não ter, sabe assim? Assim, eu tenho outras coisas, assim. Eu vi que eu não tava... Eu falei assim, nossa... Andresa...
precisamos conversar foi quando eu comprei no Mercado Livre uma coleção. Não sei se pode falar. Pode falar outra marca? Pode falar tudo aqui. É que nem é marketing, que é tão ridículo. Por favor, não me zoem, vocês aí do bastidor. Eu fui e comprei toda a coleção que tinha saído do McDonald's de Hora de Aventura. É muito legal. Eu tenho uma borracha do McDonald's. Ai, que bom, não tô sozinha, meu. Estamos juntos. Eu achei um cara no Mercado Livre que tinha toda a coleção. Eu comprei toda a coleção. Mas é isso aí. É porque o colecionar é isso. Colecionar é uma ideia. Exato, não tem que ter regra. Não existe regra. A coleção é muito particular, né? É tipo aquilo que eu quero. Por isso que tem de moeda, de selo. E não tem eu coleciono estátua, eu coleciono articulado. Na minha visão, não tem divisão, não tem muro, não tem separação. Colecionar é você juntar um monte de coisa que não tenha valor para os outros, mas para você significa muito. É emocional, é uma relação, sei lá, é uma materialização de coisas que você gosta, que você acompanha. Então, eu acho que colecionar é para todos e em qualquer quantidade, não tem regra, né? E você falou, não gosto de classificar, né? O quão leitor de quadrinhos sou. É a mesma coisa do colecionável, né? Assim, uma vez eu até fiz um painel na CCXP que perguntaram e tal, eu tenho coleção de não sei o que, tipo, a pessoa meio com vergonha, assim. E eu falei, não, cara, porra, desde tampinha de garrafa, latinha de cerveja, qualquer coisa que signifique alguma coisa pra você, que você junte ali, que tenha um valor, né? Então, pô, você falou do Miles. Você tem a peça do Miles. Pô, um monte de gente tem a peça do Miles. Mas pra você, pra cada um, ela bate diferente. Exato. O jeito que você conquistou, conseguiu comprar, ou a situação na sua vida que quando essa peça chegou... Tem uma história, né, cara? Aquilo conta uma história. Que te deu, a pessoa que você foi assistir junto o filme. A sua coleção da Hora da Aventura, assim como o meu Homem Borracha do McDonald's, os dois, inclusive. Cara, é legal. Fizeram dois. Caraca, então Mac, tudo tem uma história, hein? e isso é muito legal. Eu acho que a coleção vai ficando um pouco assim com a cara do dono, né, cara? Eu gosto muito de coleções assim, que são meio caóticas, sabe? Que a pessoa mistura um monte de coisa. Eu acho muito legal, muito legal. Então colecionar é isso, cara. Tem que ser prazeroso. Se deixar de ser, não é legal. O Arim falou, todo mundo tem aquele personagem bucha, né? Aquela puta que só você é o meu personagem. Que o dele é o Homem Borracha, que você já viu. Eu sou você meio tem esse personagem? Você fala, putz, esse aqui quase ninguém gosta, ou assim, tem galera... Todo mundo tem um bucha. Eu sei que ele é bucha, mas eu gosto dele. Não, eu só gosto de ter tudo que... minha grande vontade é ter tudo que... Quase todos os tipos de versões do Batman. Então, eu tenho Funko, aí eu tenho uma peça, agora eu não me lembro mais, mas é da história em quadrinhos que o Zack Snyder fez, que ele tá com a cabeça do Coringa. Ah, sim. Tá. Eu tenho o Minico. Que é na arte do Capullo. Vou achar a do McDonald's que saiu. Tem uma que é muito maravilhosa, que tinha uns karts dentro. Sim, que aí você sim. joga. Essa é a minha pira. Então, a maior parte da sua coleção é de Batman, então. Eu tenho algumas coisas. E eu gosto... Tá. Eu tenho uma coisa muito esquisita. Eu tenho uma coisa... Aí você vai de você quer falar? Não é que é esquisita, é que eu tenho uma fixação em bonecos que estão errados, que tem no camelô. Sei. Legal. Então, e aí eu não tiro do plástico e eu gosto de... Eu tenho umas aberrações, tipo, dentro do Avengers tem o Superman. Acho fantástico, velho. É o crossover, velho. É um cara sem pudor que uniu os universos. É um criador. Aí tem um que é o Wolverine, parece que ele tá que ele usou muitas coisas, assim, que ele tá com um olho desse tamanho, assim. Eu tenho essa coisa esquisita. Isso é legal. Mas a coleção é a característica, o que me toca. Mas esse lance dentro do colecionismo existe muito, de pegar... É que essas paradas eu já acho que elas já estão... É o erro de propósito. A galera já tá errando de propósito, não é possível. Mas tem, por exemplo, o cara que coleciona nota de dinheiro. Às vezes sai uma impressão errada. Sim, as moedas, né, cara, invertidas vale mais, exato. Mesmo peça, né? É que a gente... Peça com defeito também. Exato, ela se torna única, né? Sai com alguma cor diferente, alguma... O legal desses que ela citou é tipo, é o psicodélico do negócio. Já vi cartelas onde tá o Senhor Incrível, né, dos Incríveis. Aí tem tipo o Capitão Gancho do Peter Pan. Aí tem o Ronaldinho Gaúcho, que ele curte esse rolê aleatório, sempre tá em todo lugar. Um Batman e um Wolverine, tá ligado? Nas cores do Capitão América. Mano, é genial, velho. Mas então, eu tinha um Kratos com 2 pés esquerdos. Você vê. Da NECA. Era da NECA. Você vê. Pô, a NECA me quebrou. Não mas aí eu chuta guardei, bem, né? eu falei,
Bom, porque se torna único, né? Porque se eu for revender também, o cara vai falar, pô, mas tá zoado. Provavelmente vai perder valor, porque vai falar, 2 pés esquerdos, irmão. Você tá de brincadeira, né? Isso. Procura sempre no anúncio colocar que tem os 2 pés esquerdos pra não dar reclamação depois. Não, aberto apenas pra conferência. Isso é um clássico. Um que eu gosto, já que a gente entrou na seara, rapidamente, é o... A peça tem detalhes, tudo tem detalhe, tudo tem detalhe, é defeito. Quando o cara fala, não, a peça tem detalhe, pô, Você compra usado? Você compra da galera? Não, nunca comprei nada usado. Sempre tiver assim, ó, tem detalhes. Você fala, qual é o defeito? O defeito. Ah, tá, bom saber. Porque a galera também manda essa que eu mandei aqui, aberto pra conferência. O cara abriu, botou na prateleira, deixou 1 ano lá. O que é o doente que tá ali o negócio? Velho. Translúcido, e você abre pra conferir. Conferir o quê, meu amor? Se você vai vender. Não confira, Exato, venda. você vai vender. Porque é isso, se eu recebo uma peça lacrada e ela vem com problema... É um risco que você eu vou assume, você tá entender, ciente. eu vou entender que, pô, não Que é o foi fabricante. O vendedor me sacaneou, porque tava lacrado. Agora aberta para a Agora, conferência. se você abriu uma conferência... São A clássicos. gente sabe a verdade aqui. Né, são clássicos do colecionismo, né? Bom, então, a sua coleção de Batman e tal, e aquela tranqueira que você tem, assim, que você fala... Esquece a Hora da Aventura, é maneiro, a Hora da Aventura do McDonald's, mas tem alguma coisinha ali que você deixou, tirando esses que você vai pôr, que você ganhou, assim, aquele presente que ele tá na sua coleção e não combina muito, sabe? Mas você deixa por carinho. Assim, ó, tipo Homem Borracha que ele me deu. Eu não tenho nada da DC. Exemplificar um detalhe que ele falou. Por exemplo, é muito comum. As pessoas sabem que você gosta de super-herói e ou te dão assim, uma figura extremamente bizarra ou alguma coisa que você não gosta, mas por ser um presente, aquilo vai ocupar um lugar na sua coleção. Passa a ter uma história. Então, eu tenho algumas... Eu não vou revelar, porque seria extremamente deselegante, né, cara? Pô, acho que eu não... Tá, eu tenho um boneco de um jogo que eu nem jogo. Mas como eu ganhei... Aí você ganhou. É mais ou menos isso, legal. Ele fica lá. Ele fica lá. Escondido, mas fica. E esse lance de colecionar... Você citou aqui, o fato de você ser menina e tal, nesse meio e tal. Quando a gente era... A gente não, eu era bem mais velho. Quando eu era mais jovem, realmente era bem mais difícil. Hoje em dia a gente vê muita menina no mercado e e colecionando. Ainda e bem, lendo, né? Lógico. Mas como você é mais nova que a gente, acredito que você pegou um pouco mais... Tinha um pouco mais de gente pra você trocar nesse sentido. Você tem alguma dificuldade de justificar, sei lá, seus pais vão na tua casa e falam, pô, filha, é sério que você tá comprando essas paradas aqui? Qual é que é? Como que é esse lance aí? Não, é foda, Chega né? tuas amigas, como que é? Mano, é muito foda. Minha mãe, assim, recentemente meu pai ficou muito doente e aí eu não queria deixar minha mãe sozinha e aí eu aluguei uma casa maior e fui morar com a minha mãe. Então, entreguei o apartamento e aí... Quando eu tava na minha casa, que assim, na minha casa, quando era só a minha casa, era tipo assim, tinha boneco até no banheiro, tudo, assim. Ai, gente, o prato é do Batman, assim, é assim, complicado. Tudo temático. Tudo temático. E aí, quando eu fui morar com a minha mãe, enfim, eu dei algumas coisas, porque era muita coisa, né? Meu pai acabou falecendo e a gente falou, putz, vamos ficar junto há um tempo, até por conta dessa questão do luto. E aí, a minha mãe... Aí, às vezes, eu saía com a minha mãe e eu queria comprar alguma coisa. Minha mãe falou, cara, você já tem muita coisa. Aí eu fico, mãe, é meu trabalho. Aí... Uma ótima desculpa. Aí, agora já faz 8 meses que a gente tá junto, assim. Porque eu saí de casa, tinha 18 anos, né? Então, aí eu voltei agora a morar com ela. E aí, agora ela entende, assim, ela... Tipo, aí quando a gente foi mudar pra uma outra casa maior, porque também tem isso, não cabe todas as minhas coisas na casa. Ela me ajudou a embalar as coisas, colocar na caixinha e falou, ela fala, seus bonecos estão tudo dentro dessa caixa. Tá bom, mãe, obrigada. Então agora a gente tá com uma relação boa e ela já entendeu. Melhor. E isso é legal, acho que isso no geral, que nem vocês, mulheres que hoje estão nesse meio, vocês desceram do Olimpo, vocês eram criaturas mitológicas. Eu li o gibi, vi uma carta de menina, eu falava, certeza que é um moleque que escreveu com o nome de menina. Só pra ver se... É mentira. Se e se um amigo falava, eu conheço uma menina que coleciona, eu falava, mentiroso, miserável, velho, nem existe. Porque realmente era complicado. Era um preconceito, mas assim, eu não entendo nem como um preconceito. 60, não foi 50. Nem um preconceito maldoso, porque as pessoas que eu conhecia do colecionismo gostariam que tivessem também meninas pra conversar, pra trocar ideia, porque depois você vira adolescente. Eu fui um cara que geralmente, assim, a galera tem um hiato
de colecionar, de ler gibi, porque tá amadurecendo. Eu não. Eu sou doente parou. desde sempre, tá ligado? Entendi. Então não tive aquele lance de vou atrás... Dos 12 aos 18, dá aquela... porque quer ser rapazinho. Eu ler não. Batman, odeio. Não, eu sempre fui assumido. Nerd e beleza. É assim que a vida... Então eu sempre tive vontade de conhecer outras pessoas que colecionassem, independente de qualquer coisa. Porque é um lance gostoso. Quando você gosta de algo, eu acho que assim, pelo menos deveria ser. A gente quer dividir, você quer trocar ideia, pegar a sua visão do negócio, a sua, isso que eu acho que isso que enriquece. E aí vocês desceram do Olimpo e hoje vocês existem. Isso é muito legal. Porque, cara, traz autoras. Uma autora de antigamente, mulher, a Innocent, que é uma roteirista, teve uma fase um Demolidor incrível. Então é legal também ter outra visão. Agora vai me fugir o nome, que eu tô péssimo com o nome, é a idade, né, cara? Mas vocês perdoam. Inclusive ela teve aqui, cara, roteirista. Enfim, a Gayle Simone. É diferente o quadrinho. Adriana Mello, desenhista. A Gayle Simone. Adriana Mello, excelente. Excelente, cara. Então, assim, é bacana você também ter a visão. Então, eu acho muito legal que tenham autoras, que tenham consumidoras, porque é uma outra visão. Mas eu acho que isso é muito bacana, enriquece. Mas aí a tua mãe era assim, que ficava mais, mas tuas amigas de boa, galera. Cara, assim. Todo mundo é desse meio também, seu. Depois que eu terminei. A gente tava falando de casamento, né? Depois que eu terminei meu casamento, né? Ele não tava conseguindo mais entender o meu trabalho, porque foi isso. Eu comecei a fazer a Perifacom e eu mergulhei de cabeça. Então a minha vida virou muito isso, assim, tipo, preciso ver esse filme, preciso ler esse quadrinho, preciso comprar isso, preciso ir nesse evento. E isso é tudo fora do horário, né? De trabalho, digamos assim, né? E aí ele não entendeu, e aí a gente. Putz. E aí depois disso, eu acho que eu fui limpando muito quem não tava afim, assim. Mas todo mundo respeita, todo mundo gosta. Você acaba ficando amigo de todo mundo, sabe? E aí, um nicho também, né? Aí esses dias, mês passado, né? Vai sair em agosto, né? Mas mês passado foi o aniversário da Iron e tava tendo muita promoção. E aí um amigo tava comprando coisa, a gente tava trocando, não sei o quê. Então, vira o seu ciclo também. Eu acho isso legal. Meu, não dá pra você se relacionar com pessoas que não respeitam as coisas que você gosta. Não precisa gostar, mas tem que respeitar. O legal é que hoje é bacana. Nós éramos esquisitos antigamente, não somos mais. Somos cool. Mas é isso que a Andrea falou. Isso que a Andrea falou é importante, que às vezes você tem uma galera, um grupo, amigos e tal. E, pô, mas era da época da escola, ou da tua rua, do bairro lá que você morava e tal. E aí você vai ficando mais velho e a galera começa, pô, mas você tá ainda nessa, não sei o quê. Bicho, let it go, velho. Exato. Às vezes porra, você cresceu. Você faz outras amizades, outros grupos que se relacionam mais com as coisas que você gosta, que tem mais a sua visão de mundo, visão de vida e tal, de pessoas. E você não precisa ficar preso a velhos relacionamentos. O Ari nem precisa falar que ele precisa ficar preso a relacionamentos. Todos morreram de antigamente. Mas é isso, às vezes você não precisa ficar preso nas coisas do passado porque você tem um carinho ali. Não, E você não precisa só se relacionar. Eu acho assim, você tem ali um momento do seu clube. Você tem um momento do seu clube. Aqui é um momento onde a gente tá entre várias pessoas que gostam disso, mas se relaciona com gente que gosta de carro, de cachorro, de cavalo, de corrida, de NBA, e bacana, a gente só expande a mente. Então, assim, o que eu acho que é legal hoje em dia, e eu acho que nesse ponto, apesar de descer na alta, a gente deve muito a Marvel, porque a partir do momento que os filmes da Marvel... Esse é o corte do YouTube. Não, mas a partir do momento que os filmes da Marvel popularizaram a ponto de ser assunto de trabalho, e aí, você assistiu o novo da Marvel? Mesmo que nunca encostou num quadrinho, ou nunca teve o prazer de manipular um bonequinho... E isso é legal, porque desmistifica. Porque até então as pessoas pensavam, isso é coisa de gente burra, boba. Não, tem coisa muito legal, muito divertido, ficção de qualidade. Então eu acho que os filmes, nesse ponto, obrigado, Marvel, e mais nada, trouxe isso pro público em geral. Então a gente, assim, deixou de ser esquisito. Hoje em dia, eu vejo muito mais curiosidade de quem vai em casa e vê os bonecos do que aquele olhar de nossa. Não, e as pessoas sabem quem é o Thanos, né, cara? Porra, e hoje você não precisa pegar e falar assim, ó, você tá sozinho, não vai presentear ninguém. É para presente? Você fala, é para presente. Embrulha ali no boneco, você sai da loja, sai rasgando desesperado. Hoje não, você fala, não é presente, é para mim mesmo.
E acabou, tá ligado? Eu acho que a coisa assim, caiu esse véu de, que esquisito. Hoje é legal. E sabe o que é mais legal de popularizar? Porque aí a qualidade sobe, né? Ficam coisas Lógico. incríveis e mais acessíveis, porque tem mais gente comprando. É isso. Eu acho riquíssimo que venha. Eu não tenho senso de, é porque eu gosto Bem de que tem tanto streaming pra pagar hoje em dia que tá destruíram minha infância. embaçado. Eu acho ótimo que renovem as ideias, que o público renove, porque hoje quem é o responsável por a gente ter tanta coisa bacana são os novos consumidores. O público que antes não consumia isso, que não é expert, tá ligado? Que não precisa ser. Esse é o público que sustenta a indústria. Então é fundamental que isso renove. Mas é legal, porque a gente tava falando mais cedo. Pô, quando começou o MCU, a Andresa tinha lá os seus 12 anos, né? 13. Isso. Pô, agora ela já lembra com uma nostalgia grande também lá do início do MCU. Isso faz eu me sentir bastante velho, porque eu já era velho quando não começou. Importa, mas não precisa. Mas já passou o mal-estar. A gente vê as peças aí dos filmes, lembra dos filmes, a gente lembra já das histórias com nostalgia e cada vez mais esse público vai renovando. Né? Exatamente. E você, Andresa, que vive nesse mundinho geek aqui que a gente vive, a gente sabe, a gente trabalha com isso, que a gente tem algumas oportunidades que poucas pessoas têm, né? Porque ou às vezes a gente tá no lugar certo, né? Ou a gente tem a possibilidade de ir num evento, alguma coisa assim. E a gente tem aqueles momentos mágicos que, pô, se eu não estivesse fazendo isso, eu não teria tido. Você lembra qual que é o seu, assim? Seu aquele momento mágico? Que você fala, nossa, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Mano, o dia que eu entrevistei o J.J. Abrams, cara, eu fiquei... E aí, gente, eu passei tão mal depois. Caiu minha pressão. Tava nervosa, né? Nervosa. Eu chorei. Aí ele ficou muito emocionado também, porque foi uma coisa muito à parte que a Disney fez. Porque todo mundo tinha, sei lá, 5 minutos. A gente ficou, sei lá, 20 minutos trocando ideia com ele. Legal. Caramba. E, detalhe, tinha intérprete, porque eu não falo inglês. Então, a Disney trouxe uma intérprete para poder falar as coisas que a gente queria falar pro JJ. Então, foi uma coisa muito, muito especial, assim. Porque acho que... Tem uma coisa que às vezes a gente admira tanto e fica distante. E aí eu acho que, por exemplo, os eventos como a CCXP são muito importantes. Eu acho que eles trazem, eles são um resultado também desse acompanhamento todo que a gente tem dos estúdios, dos quadrinhos, dos artistas. E aí trazer essa possibilidade da gente ver e poder celebrar junto com essas pessoas é incrível, assim, é incrível, é sensacional. Mas o do JJ, qual que era o teu? Você já era fã dele? Você gostava do cara? Da onde veio? Do Lost ou do Star Wars mesmo? Cara, da parada do Lost e da figura dele, assim, também. E porque, gente, assim, eu nasci na periferia da periferia, entendeu? E aí eu acho que eu tenho muito a agradecer aos quadrinhos, vou tentar não chorar, eu tenho muito a agradecer aos quadrinhos e a nossa comunidade pelas novas oportunidades que a gente tem criado para pessoas com histórias diferentes. Então, isso para mim é uma realização e mostra também, né, a gente fala muito de representatividade, mostra com que pessoas como mulheres, homens negros, mulheres negras, pessoas LGBTs, pessoas que nunca se viram representadas nas coisas, possam se ver. Então, é possível. É possível você trabalhar, é possível... são novas formas de trabalho também, acho que isso é incrível. Viver disso, né? Ganhar dinheiro com isso, né? Isso é muito foda. Então, pra mim, foi uma coisa que não foi só sobre mim, sabe? Ah, entendi. Não é só sobre legal, mim, sabe? legal. Tipo, putz, você vem desse lugar, você também pode. Tipo, olha, isso é possível, sobre sabe? o caminho, né? Sobre a conquista em si pra tudo, né? Que nem você falou, não só é possível, como é necessário. Né, para enriquecimento. Eu acho que eu falei, novas vivências, novas histórias, gente de todos os cantos, de todas as cores, todos os amores, é necessário, porque senão você fica num caminhozinho ali, olhando sem expandir. Então isso, a gente acha que tá atravessando um momento assim, lógico, a história ela é vista depois, né, cara, com distanciamento, mas acho que a gente tá atravessando um momento muito rico de derrubar conceitos, né, imbecis, ideias tipo tacanhas, e a gente só vai ganhar com isso. Nossa, a gente só tem a ganhar. E é legal isso que você falou de trazer a trajetória junto, né? Eu comentei até no outro programa aqui, que eu falei que o meu momento, por exemplo, foi quando eu fui lá no Japão, na empresa da Bandai, que os caras faziam os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco. Que quando eu era moleque, era o desenho que eu mais gostava. Então, eu falava, cara, como que eu tô aqui, do outro lado do mundo?
Assim, às vezes nem é... Nesse caso, talvez nem tenha sido tanto pelo JJ, mas mais pela importância que, obviamente, ele tem na indústria, né? Apesar de ter feito Rise of Skywalker, não vou esquecer, JJ. É um rancoroso. Ai, não eu assisti e falei, porra, JJ. Pô, eu chorei pra você, JJ. Caraca, JJ, você foi o meu marco. Você desprezou minhas lágrimas. Tá de brincadeira. Mas assim, pô, era um cara gigante na indústria, que tá mexendo na maior franquia da cultura pop e tal, Star Wars. Então... É legal, é o que eu falei. A gente que trabalha com isso, a gente tem essa oportunidade de algumas coisas que a gente jamais pensou quando era criança, né? Então, isso e é o bacana de mostrar... Eu dei um... Vocês falam de DJ aí, eu confundi com DJ, né, cara? Quis fazer um remix, não ficou legal. Não ficou bom, não. Mas é que foi involuntário. Então tem o lance de mostrar pra quem talvez ache... O lance do alcance, né? De tipo, olha, existe esse caminho aqui. Esse também é um caminho onde você pode chegar... longe, e o chegar longe não é necessariamente um trabalho, tudo, mas às vezes é a realização de um sonho. Eu acho isso muito legal, cara, muito importante. O meu momento de ouro eu tinha um desejo de conhecer o Bassoli e fiquei frustrado, foi uma porcaria, então não tenho mais sonhos. Você tava falando sério aqui, cara. Isso é sério, velho. Você que tava falando de representatividade e tal, acho que é importante falar. Pra você, qual que foi, assim, o conteúdo que mais marcou, assim, que você falou, pô, esse aqui realmente trouxe... Por exemplo, você falou do Super Choque quando você era mais nova e tal, que teve o Blade também. Recentemente, acho que é o mais óbvio, assim, é o Black Panther, né? O filme do Pantera Negra e tal. Mas, assim, pra você, na tua visão, qual que é? Algum desses? Tem algum outro aí que você acha que... Pro mainstream, assim, né? Pro grande público mesmo que... Eu acho que Pantera Negra, ele é um acontecimento. Acho ele é muito foda. Assim, indiscutível. E só abrir um parênteses que a gente falou de Super Choque, o Perifacon, ele já aconteceu, né? Enfim, quando for ao ar. E o nosso cartaz oficial é do Super Choque. É que a gente não soltou ainda, mas foi uma coisa muito legal que... então vamos por aí, põe aí, Vera, a Warner, o Ivan, né? Na pessoa do Ivan, ele falou, ele tinha falado, Neza, se você quiser um dia fazer um cartaz oficial da Perifacon, eu falei, pô, eu quero fazer. Aí ele foi e tal, a galera da Warner voltou e falou, fala pra Andressa escolher um personagem. Eu falei, pô, Super Choque. Então, isso foi muito legal. Eu acho que isso é o impacto de tudo isso que a gente estava falando. Mas sobre representatividade e uma parada, assim, pra mim absurda, assim, pra mim é o Spider-Verse, assim. Eu acho uma coisa tão genuína. Mas eu ainda vou citar um que não tem a ver com heróis e tudo mais, mas eu gosto muito do efeito de Corra. Ah, sim. Pro terror, pro cinema e para as outras produções. Outras formas de contar a história, assim, eu acho assim sensacional, é impactante. Assim. É que foi um terror com muito mais camadas, né? Então ele aborda vários assuntos. E isso é muito legal, né? Então, assim, eu acho que é meio que uma analogia ao que o preconceito é o terror e ali transformado, né, numa fábula. Agora, só uma observação sobre o Super Choque. O Super Choque e outros heróis tem uma importância muito grande porque foi um movimento que a editora Milestone, que é o universo dentro da DC de heróis negros. Então o Super Choque também tem esse efeito. Que voltou agora, né? Exato. E no Pantera, cara, o Pantera, eu acho que o que mais impacta no Pantera é que geralmente você vai abordando o negócio como inclusão. E muitas vezes você vê aquilo quase como um favor, e não deveria. O Pantera trata de orgulho, né? De tipo assim, não, exaltação, esse né? é o centro. Eu não vou mostrar a parte frágil, não, eu vou mostrar também a parte do poder, e eu acho que isso que arrebatou tanta gente, porque o filme todo é construído em cima da força, né? De uma nação africana. Então acho que e isso eu falo só como assim, achando, porque eu sei que é diferente para quem vive, né? É conceitual, tem gente que é a experiência, mas eu acho que deve ter sido muito poderoso nesse sentido. De ver, não é parte de uma equipe, não, é o centro da coisa. Eu acho que por isso que impactou e arrebatou tanto. Mas eu acho que é exatamente isso, é uma disputa do imaginário, né? Acho que todas as vezes que você vai trazer... Por isso que a gente estava falando da Aurora também, eu gosto muito da história dela e de como ela é apresentada, porque ela não tá... Porque senão você vira só sua dor, sabe? Você não é só sua dor, a gente, tipo, você não é só mulher. Eu não sou só negra, eu sou muita coisa, eu sou fã de Batman, sou legal, tô solteira. Tipo, sabe? E aí eu acho que é esse impacto mesmo na subjetividade das pessoas se verem. Eu acho que
amarrando mais tudo. possibilidades, né? Exatamente, que é aquele momento que eu abro a estátua do Miles e eu fico assim, nossa, que coisa linda, cara. Nunca imaginei que ia ter uma peça tão bonita, que eu me vejo nessa peça também. Acho que o tempo todo a gente tá negociando com essa coisa do imaginário, sabe? E isso é muito foda e muito poderoso. E é importante a gente falar aqui, cara, porque, por exemplo, eu sou um fanzaço, todo mundo sabe, de He-Man, né? E aí... Eu não gosto. Você não gosta, né? E aí... Mentiroso. E aí, depois... Pô, é uma coisa que na época não passava pela nossa cabeça. E hoje você vê, pô, não tinha um personagem negro no He-Man. Sim. O E agora Clamp o King Grayskull. Champ, que era tinha o boneco dele, Sim, mas ele não existia no desenho, era só o boneco, exato. né? E aí você fala, pô, a gente não percebe isso. Porque a gente não faz falta, assim, a gente tá se vendo ali. Aquilo era produzido com exclusão, e aí você acha que, Só que aí não... você consome aquilo que tá Exato. vindo. Você nem pensa. E aí depois, quando começa a colocar, a galera reclama, ih, olha lá, tá colocando só... Mas não é que tá colocando só pra nada. Cara, tava faltando, velho, tá ligado? A parada é essa. É uma reparação. Você imagina você crescer não se vendo? Se você não se vê, você não existe. Exato, isso aí. Deve ser bem ruim. Tanto que tem até uma frase do Stan Lee que ele fala, pô, o Homem-Aranha é legal, porque como ele tem máscara, a criança pode imaginar qualquer pessoa lá dentro, né? De qualquer etnia e tal. Ele pode ser asiático, pode ser negro, pode ser branco. Tem isso no filme, né? Que um dos vilões tira... um dos meninos tira a máscara, eu acho que é o Homem-Aranha do meio. Tem que ser o Peter B lá? Não, eu não lembro. A gente tá com memória de centavos hoje. E aí ele fala, nossa, eu imaginei que o Homem-Aranha fosse um menino pretinho. Aí ele fala, esse último Homem-Aranha que saiu. E aí ele fala, mas eu acho que deve ter em algum universo por aí. O do Andrew Garfield. Do Garfield. Isso. Isso. Tem essa cena que ele fala. É verdade. Não, e a galera tá maluca. Aliás, ó, você falou... Suma uma hashtag aí, Super Choque Iron Studios. Vamos fazer. Gente, pelo amor de Deus. É classe, hein? Vamos fazer esse Super classe, Choque. velho. Porque ele já podemos dizer que é das antigas já, né, cara? Sem dúvida. Da década de 90, né, cara? Exato. Ele é das antigas. Já é um clássico aí. Exato. Agora a gente vai dar um breve... só um intervalinho muito rápido. E na volta, a Andresa vai responder por que a Marvel não botou o Michael B. Jordan de Black Panther agora. Ela vai dizer, ela vai dar essa resposta. Vai sair cancelado desse programa. A gente já volta. Criticar alguma coisa assim, fica à vontade, viu? Como a tá matando a indústria do CGI. Isso. Sou eu, obrigado. Não, ó, como a tá matando a indústria das perucas, cara. Pô, O que eles estão fazendo, gente, cara? não dá pra dar uma peruca melhor pro... Brother. Nossa, é horrível aquela peruca dele. Nossa, gente, Não podre. tem como. Até cara, a menina lá... Porra, esqueci o nome dela. Espero que a volte a ser tão graciosa. Isso não tá valendo, estava. agora vai. Voltamos. Foi rapidinho, eu prometi que ia ser Uma rápido. piscada. É. Que a Andresa falou que já tem a resposta aqui. Ela tá. Não, gente, eu tô assim, eu não sei. Você não acha? Porque assim, o Michael B. Jordan, eu sou fãzaço do cara. Eu adoro o cara do Creed. Ele é o meu... E como tocha? Cara, eu não vi esse filme. É mesmo? Não vi, cara, não vi Eu esse também filme. acho válido. Acho Não vi. válido. É? Você gostou? Gostei. Eu não Gostei, vi, assim, sabe por que eu não vi? Tá melhor que o acho Kravinski fantástico. agora. Nossa. Aí, ó lá. Polêmica. Vamos gostou? falar. O quê? Do filme do Quarteto? Não, do Kravinski como o Homem Reed Elástico. Richards? Olha, Meio burro, né?
Meu burrinho, né? Ele devia ser mais Fanservice rato isso, de né? O laboratório. fanservice vai acabar com a nossa comunidade. Porque é o fanservice só jogado, né? Ele não teve... Agora, você deve ter chorado na hora que tu... Taranana, e aí veio a cadeirinha amarela. Foi bonito, vai. Correu Foi uma legal. lágrima, eu tenho certeza. Foi bom. Que aquele menino que assistia na Globo, Puta, lá em 92... Que não se vê a hora... emocionou. Eu não vejo a hora dos X-Men no MCU, sério. Eles têm que vir logo, cara. Eu também. Tem que vir logo. Isso aí eu... Vai ser animal. Porra, imagina. Animal. E fazendo só, ainda dentro, rapidamente, sem querer cortar, fazendo uma justiça aqui. X-Men é um dos primeiros tratados sobre inclusão, né, cara? Onde você diversifica e traz pessoas de etnias, países. Então, X-Men também tem essa força, né, cara? Que é muito legal. Tem. E assim, a divisão da equipe... Homem e mulher, ela sempre foi meio pau a pau. Sim. Não no início, e com né? importância. Só tinha Jean, mas a gente tá falando década de 60, né? Mas se a gente for ver as equipes aí dos na anos retomada, 90, tipo, que eu sempre falo aqui, equipe dourada, equipe azul e tal, era pau a pau. Inclusive a da dourada, a líder era a Tempestade, né? Sim, justo, né? Porque o Ororo porra, ela... porrada. Então, inclusive, falando do Black Panther, a Ororo tem um lance ali, né? Teve um lance ali com o Black Panther. Ex do T'Challa. Jace, você entende bem, né? Mas então, você não gosta do B. Jordan? Você acha que não... Não, eu amo o papel que ele fez. Você acha que não traria um cara do outro, sabe? Não, mas assim, eu tô meio... eu tô com muito medo desse filme. É mesmo? Meu. Ainda mais porque a menina lá... Falou bastante Falou bastante merda. Pô, como é que... Fia, você é uma das... Você é uma voz, né, cara? Você é uma voz, você é uma das cientistas mais foda do universo, do MCU. Tipo, cara. amiga, pelo amor de Deus. E é umas paradas muito bizarras que ela tava falando, assim. E aí eu tô um pouco com medo desse filme. Aliás, recentemente a gente tá com vários problemas de atores e atrizes aí no mundo dos heróis, né, cara? Tá parecendo o Corinthians, Gente, velho. vão buscar a galera no lixão, pelo amor de Caraca, velho. Deus. A DC tá tendo que apagar os caras daqui a pouco. Problemas no Havaí. Mas você não trocaria, você deixaria... Você acha que eles acham que vocês vão fazer? Eles vão falar que o Panther morreu mesmo? Você acha que vai ter... Eu acho que tinha que substituir, tinha que assumir, gente. Aí, assim, eu acho muito preciosismo da galera achar que não pode substituir por outro ator. Pra mim, porque eu gostaria de ver o arco sendo construído. Eu sei que ele veio de Guerra Civil, etc., mas eu gostaria de ver o arco sendo bem construído. Ele vivendo o personagem, vivendo algumas coisas. Pô, vai matar o personagem, aí... acabou. Eu acho que é muito preciosismo. Acho que nem o próprio ator ia gostar. Eu acho que a mensagem ficaria... esse personagem ele tem que permanecer justamente pra manter a mensagem sempre viva, E né? outra, se a gente pegar, o Pantera é uma necessidade para a nação. E ele já é uma troca de manto. Exato, também. Ele já exato. tem esse então, já dentro, tá né? no cerne do negócio, é um manto que é passado. E aquilo precisa, é um protetor, é um guardião, uma figura de poder. Então, assim, eu concordo com você. Eu acho legal, acho que foram prestadas todas as homenagens, foi uma perda sentida. Mas eu acho que não dá pra misturar muito as coisas, entendeu? Uma coisa assim, o personagem. Então, pra que você mantenha aquilo? Cara, foi tão poderoso. E aí você vai perder, né? E tudo isso que aconteceu, eu acho que não é legal. Eu acho que tem que... Se o Killmonger não tivesse morrido, eu acho que seria o substituto ideal. Mas acho que eles vão trazer de algum multiverso. Por mim, eu brinquei aqui do B. Jordan, mas eu gosto da Nakia. Sim, que é a Lupita também. Nyong'o. Eu acho que ela poderia... Porque ela já é uma guerreira, né? Exato. Ela era a namorada / mulher... Ou a própria Shuri, dele. como nos quadrinhos, foi, né, cara? Então, é que a Shuri tá com esses problemas extra-campo aí e tal. Que aí complicou mais ainda, né? Então, assim... Mas poderia ser, Então, né, pô, cara? poderia trazer... Ela tá no filme, não tá? Ela vai estar no filme. Ela vai estar no filme. Ela não apareceu no Infinity War, nada, mas ela volta agora. Então... mas você falou legal, as Dora Milaje são guerreiras, né, cara? Então, assim, é um pulo, né? Pô, e agora abre um parênteses. O trampo de figurino... Muito bom. Que agora sumiu o nome da figurinista, Ruth Carter. Que a Ruth Carter fez nesse filme é insano. Que ela foi fazer pesquisa de campo. Depois, se vocês tiverem tempo, procura na internet o trabalho que essa mulher fez. O filme é lindo, né? É muito bonito. E aqui agora vamos entrando no endgame aqui do nosso programa. Vamos falar um pouquinho, acho que é muito importante falar também, Andresa, do Perifa, cara. Da Perifacom. Da onde você tirou essa ideia? Por que você... E não só a ideia, porque a ideia
às vezes é a parte mais fácil da coisa, né? O duro é executar a parada, fazer acontecer. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi, da onde você tirou isso. Cara, a Perifa, ela nasce de vários papos entre amigos, né? A gente era em 7, 10 pessoas. Vamos fazer uma feira de quadrinhos, Pegamos pra fazer. E aí, só que cresceu muito grande, porque a gente acabou esbarrando num desejo meu coletivo da galera de ter um evento mais próximo de casa e com uma outra configuração, né? Uhum. Eu costumo dizer, as pessoas ficam falando, mas vocês são concorrentes, não sei o quê. Não é. A ideia aqui é outra, é uma coisa diferente. Complementar, né? Exatamente, porque não cabe todo mundo. Primeiro que não cabe todo mundo em todos os eventos, tem isso. Sim. E, enfim, aí a gente vai descendo para outras questões, vai atravessar a cidade para ir no evento. Uhum. Às vezes você tem uma coisa mais próxima de casa, numa outra configuração, seja melhor. Então, a gente foi desenhando o evento, aí a gente sempre faz em fábrica de cultura, né? Uhum. Que é equipamento do estado e tal. Não tem... a gente não cobra entrada para as pessoas. É gratuito. É gratuito. E aí a gente foi ocupando. Vamos fazer isso aqui no primeiro andar, isso aqui no segundo andar. Quando a gente foi ver, a gente tinha ocupado 7 andares. Foi muito legal. Foi em 2019, lá no Capão Redondo, Zona Sul. Uhum. E a ideia é que ele aconteça anualmente, uma vez por ano, em um lugar diferente da cidade. Agora vai ser na Zona Norte, Brasilândia. Entendi. Quer dizer, foi na... Legal esse conceito, hein? Foi ontem. E aí, o do ano que vem já tem a ideia de onde vocês querem fazer? Provavelmente vai ser Zona Leste, né? Porque quando a gente interrompeu, porque veio a questão da pandemia, ia ser na Zona Leste, né? Uhum. Faltava um mês pro evento acontecer. E Caramba, e aí, como é que foi? E foi... E esse perrengue aí? Esse perrengue foi triste. A gente teve que... Já tava anunciando programação e tudo mais, aí teve que cancelar. E aí ficamos 2 anos parados. Uhum. E aí agora retomamos. Mas é uma coisa bem legal, assim. E como vocês sentiram, assim, o impacto disso na comunidade? Como que foi? Né? Para quem nunca teve oportunidade, porque assim, a gente precisa falar claramente das coisas. Não é acessível para todos você ir em diversos eventos que tem aí pelo Brasil, onde você tem um valor de entrada, você tem a refeição, você tem o deslocamento. Então, assim, como foi essa, digamos assim, a interação e o impacto na comunidade? Primeiro que eu achei que só ia minha mãe e meu pai no evento. E aí, quando igual festa de aniversário, você não vai... Quem será que vai vir? E aí teve, tipo, entre 7 e 8 mil pessoas. Isso Caramba. foi muito, lotou, deu superlotação no espaço. E aí você passa o tempo todo produzindo a coisa, quando você vê a realização, é foda. Nossa, se você me encontrasse na Perifacom, eu sempre tava chorando. Provavelmente essa edição eu vou chorar também bastante. O impacto na comunidade... Começou-se a pensar mais em acessibilidade. Às vezes, as coisas, elas não são porque as pessoas são malvadas, mas elas são questões estruturais. É isso, você tem uma ausência de pessoas negras na TV, e aí quem vai, às vezes, entender que falta pessoas negras são pessoas negras, e elas que vão trazer a discussão. Aí cabe às pessoas, né, acatar a discussão. E acho que eu senti um pouco isso na comunidade. Então, surgiu outros eventos... começou a se pensar mais acessibilidade, as pessoas se preparam. Eu acho que isso também está sendo legal, assim, de ver as pessoas felizes porque o evento vai acontecer. Eu senti também que ele entrou pro calendário, sabe? As pessoas abraçaram ele muito, assim. Isso, assim, é gratificante. Porque realmente, assim, não é que a gente quer concorrer com alguém ou coisa do tipo. Acho que é incluir, trazer mais gente, novos talentos. Acho que tem uma coisa muito legal de falar, assim, que teve gente que nunca tinha participado de um Beco dos Artistas, foi na Perifacom, vendeu e depois se sentiu empoderado para se inscrever em outros que transforma uma vida, exatamente, né? De um cara que é artista e que não tem a oportunidade, de repente, a oportunidade mais próximo de quem às vezes não tem, né? A oportunidade de um outro contexto, de uma outra situação. É uma oportunidade não só financeira, né? O cara não tem a condição. Mas de transformação. Mas assim, mesmo, não. né? E às vezes até de confiança mesmo. Não, eu vou expor aqui pra minha galera. É mais fácil, né? Às vezes do que você, de repente, já ir chutar uma CCXP com 200 mil pessoas lá. Aí a pessoa vai ganhando... Porque existem que nem... Eu nasci e passei minha infância em periferia também. Inclusive, nasci no Capão Redondo, depois fui pro Campo Limpo, depois para Santo Amaro. E o que eu, pelo menos, percebia é que muitas vezes... Não é que os outros locais não permitiam que eu entrasse. Eu não conseguia. Porque eu não tinha pernas
para estar lá, para chegar lá. Então, acho importante esse tipo de situação, porque você traz para quem, por algum motivo, né, tem um alcance curto, por restrições de vida, de questão sócio, educacional, tudo, você traz para cá e mostra, não, aqui também cabe você. E isso depois eu acho que se torna também uma ponte para você ir para os outros locais. Ah, porque não, completamente. Tudo deve pertencer a todos. A gente tem que trabalhar nisso, mas muitas vezes tem essa questão, você não se sente adequado. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui numa Fast Comics, nossa, eu fui assim, meio que com medo, tudo, tipo, não é meu mundo, não é meu mundo, sim. Eu não sou adequado a nada até hoje, mas assim, é meu sim, por que não? Então, é bacana também que isso fique um pouco mais próximo. Não, essa coisa da ponte que você falou é muito, muito foda, assim. A gente não é um evento da periferia pra periferia, é um evento que acontece na periferia. Pra todos. Hoje a periferia é o centro. E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu colocar na programação. O Gabriel Bá tava na programação. O Márcio fez um desenho pra gente, né? Um minicô. O Ivan Freitas conseguiu trazer o Ivan Reis. Então tinha uma bancada, assim, daqui a escuro. E aí vários quadrinistas, a Adriana Mello, a galera, tipo... E aí você trouxe uma galera que... Pra quebrada, que um pessoal às vezes não ia conseguir nunca conhecer, sim, sabe? Que tá longe, né? Sim, Isso que é bacana, você traz, você não quer... Não, este aqui é um evento aqui só pra quem é daqui. Não, é uma celebração, e às vezes pra aquele você momento, aproximar. Aquele momento mágico que a gente conversou aqui, você com a Perifa, vocês estão proporcionando para outras pessoas viverem esse momento, né? De repente encontrar alguém, um Ivan Reis ou uma Adriana, enfim... Márcio o Márcio, alguém que é fã e não teria o acesso ou achava, pô, nunca vou conseguir ver essa pessoa. Não, mas foi exatamente isso, assim, as pessoas com portfólio pro pessoal ver. Putz, eu queria estar aqui, assim, isso foi muito fofinho. Teve uma galera que veio de cosplay de Umbrella Academy por conta do Gabriel. Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito louca, assim, de colocar em evidência uma galera que já existe, sabe? De deixar as pessoas confortáveis pra se declarar, eu sou nerd, eu sou de quebrada, eu sou nerd, eu pra mostrar gosto. quem desenha, quem faz um bom cosplayer. Sim, isso é irado, isso é muito legal, muito gratificante. É isso. Então, fechamos aqui mais um Ironcast. Queria agradecer muito, Andresa, brigadão pela participação, pela presença, pela parceria aí nos insiders, você tá sempre lá na loja também. Eu amo ir na loja, gente. Conhecendo, vendo lá as nossas peças, colecionando também. Quem quiser te encontrar aí, como que a galera faz? Tuas arrobas? É tudo Andresa Delgado, inclusive no Tinder. Fica a dica. Isso, tem Twitter, Instagram. Twitter, Instagram, LinkedIn. É isso. Tá certo? Andresa com Z. Andresa com Z, hein, gente? Muito importante. Tá certo. E Delgado com L só? Com L só. Então isso aí, Andresa. Não, tá aqui. O Vera colocou aqui as redes da Andresa. E é isso. Se procurar no Tinder, tem que ser geek. Não vem, se não é geek, não vem. Ou pelo menos não critique. Se não é geek, também nem tá vendo aqui a gente. Essa é a verdade. É verdade, mas às vezes um amigo geek fala pra um que não é. Então pelo menos respeite. Não quer ser geek, não seja. Não seja, mas respeite. Tá bom. Então é isso. Faça o que vocês quiserem. Brigadão, Andresa. É isso. Então nos vemos no próximo Ironcast. Sempre depois segunda-feira, depois da Inside Iron Studios Day, estaremos de volta aqui. Tá certo? Obrigadão, show de bola, um abraço. obrigado, Andressa. Show de bola. Valeu, Ari. Valeu, gente.